A paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Que saudade de vocês! Espero que vocês estejam muito bem animados para nós começarmos um novo trimestre. Glórias a Deus! Eu amo quando começa um novo trimestre, assim, sabe por quê? Eu lembro, né, que Deus nos sustentou mais uma vez, que a gente venceu mais um trimestre. E hoje, dia 2 de abril, nós vamos começar um novo trimestre com uma nova revista, com novos amiguinhos na sala. E eu espero que vocês estejam bem animados. Se estiquem aí, levanta, dá uns pulinhos, porque a nossa aula já vai começar. Eu sou tia Messia, professora aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, e a nossa aula de hoje é com o Jardim de Infância, que são as crianças de 5 e 6 anos. E vocês são todos muito bem-vindos. Vocês que já são aqui da nossa igreja, vocês que estão chegando hoje para a turminha do Jardim 2 e vocês que estão nos visitando. Voltem sempre, fiquem à vontade, participe conosco dessa aula. Você pode falar aí no chat, fica bem à vontade, porque nós vamos ter uma aula maravilhosa, porque nós vamos aprender da Bíblia. Essa é a nossa escola dominical, a melhor e maior escola que existe. Amém? E hoje, para iniciar, antes de tudo, eu quero apresentar para vocês os nossos amiguinhos que já completaram 5 anos e que agora vão estar conosco aqui no Jardim 2. Vamos lá? Nós temos aí 2 príncipes e 3 princesas. Então, quem são eles? O Estevão Cristi, a Manuela Emerique, a Sara, o Apolo e a Sofia. Vocês são muito bem-vindos aqui na sala do Jardim 2. 5 de vez para aumentar nossa turminha, para trazer mais alegria. Vocês são muito bem-vindos aqui nessa turma. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Glórias a Deus por isso. E crianças, para a nossa aula de hoje, você já pegou aí o seu caderninho para nós fazermos o nosso devocional? A sua revista, não é verdade? A sua Bíblia também. Fica aí, atentos, porque o Senhor vai falar conosco nessa aula de hoje. Então, vamos começar fazendo o nosso devocional. O nosso devocional está aqui nesse caderninho. Quem não tem o caderninho, é só ver aí no link aí na descrição, baixar o caderninho. E aí você vai ter para você fazer o devocional todos os dias aí na sua casa. E o nosso devocional de hoje, dia 2 de abril, está em Salmo 2:8, que fala que o Senhor Deus é criador e dono de todas as coisas. Fala assim, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Orando os salmos, Senhor, que todas as nações possam te servir, que os governantes entendam que o Senhor é o Rei dos reis. E hoje nós estamos orando pelas crianças da Arábia Saudita. Esse país, eles também perseguem a igreja do Senhor. E aí as crianças não têm a liberdade para louvar a Deus, para adorar, como nós temos aqui. Então, nós vamos orar pelas crianças da Arábia Saudita. Senhor, que os cristãos sauditas que vivem a fé em segredo perseverem e cresçam na graça, que os muçulmanos sauditas conheçam a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai, com essas crianças, trazendo a Tua palavra, para que nós possamos, Pai, aprender mais um pouco de Ti, Pai. Te agradecemos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor nos dê uma manhã maravilhosa, que nós possamos entender a Tua palavra, Pai. Abençoa cada uma destas crianças. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
E aí, crianças, nós temos agora um outro momento que também é muito importante, que vocês também gostam, que é o nosso momento de ofertar na casa do Senhor. Eu trouxe a minha ofertinha aqui. Você tem várias formas de ofertar. Você pode trazer a sua ofertinha no culto aqui na igreja. Você pode pedir ajuda a um adulto e ofertar pelos canais, o PicPay, o Pix da igreja, né? Você fica à vontade para ofertar. A sua ofertinha é sempre muito bem-vinda na casa do Senhor. E não esqueça também, crianças, de estar firme aí na proposta dos 1000 valentes, né? Que são aquelas 1000 pessoas abençoadas por Deus que nós estamos aí juntando para que nós possamos adquirir esse terreno maravilhoso, esse lugar onde nós estamos fazendo aqui da casa do Senhor, né? Nós temos o templo, as salinhas, o campo para a gente brincar, estúdio. Então, assim, você pode ofertar pelos 1000 valentes para que nós possamos receber essa bênção da mão do Senhor, que será adquirir esse espaço. Então, vamos ofertar? Enquanto isso, canta aí conosco, um louvor bem animado. Vamos lá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelas nossas ofertas? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ofertar na sua casa. Que o Senhor venha multiplicar, ó Pai, que esse dinheiro seja muito bem usado na tua obra, ó Pai. E que também o Senhor possa prover todas as necessidades da tua obra. Que o Senhor também possa prover as necessidades das famílias, ó Pai, de cada criança que está conosco neste momento, por tuas misericórdias e por tua bondade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Bem, crianças, como a tia Messia falou agora há pouco, hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Nesse trimestre, nós vamos estar usando essa revistinha. Eu sei que vocês já têm, né? Vocês já têm a revistinha, já até fizeram a lição, não já? Essa lição de hoje já mandou lá no grupo, atividade, o textuário.
E nesse trimestre, nós vamos continuar falando de Jesus. Nesse trimestre, nós vamos estar com o tema assim, ó, aprendendo que Jesus praticou o bem. Nessas 13 lições, nós vamos ver que Jesus sempre praticava o bem. Jesus cuidava dos seus filhos. Jesus fez muitos milagres para ajudar as pessoas para praticar o bem. Então, nós temos muito que aprender nesse trimestre com Jesus. Porque, crianças, qual pessoa melhor para nós seguirmos o exemplo que não o exemplo de Jesus, né? Se nós conseguirmos seguir o exemplo de Jesus, a nossa vida com certeza será maravilhosa. Então, no primeiro trimestre desse ano, nós aprendemos que Jesus é o Filho de Deus. E nesse trimestre que se inicia hoje, nós vamos aprender que Jesus praticou o bem. Nós vamos ver que Jesus só fez boas ações, sempre fez boas ações. Jesus sempre pensava nas outras pessoas. Nós vamos ver como Jesus é amoroso, como o tempo todo ele demonstra o amor dele pelas pessoas. E a nossa lição de hoje? Vocês já sabem o tema da nossa lição de hoje? Vocês sabem, né? Vocês já estudaram, já fizeram a atividade. E a nossa lição de hoje, que é a lição 1, tem por tema Jesus, o bom pastor. Vou repetir. Jesus, o bom pastor. Olha que tema mais lindo. Jesus, o bom pastor. Quando a gente fala de pastor, o que vem na cabecinha de vocês logo assim, de primeira? Lembra aí? Vou dar um minutinho aí para vocês colocarem aí no chat. Quando fala de pastor, o que vem na cabecinha de vocês? Daqui a pouco nós vamos ver aqui na nossa história. E nessa lição de hoje, nós vamos ver que nós devemos sempre ser gratos a Deus. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Porque Ele cuida do nosso coração, da nossa vida. Se a gente permitir, Ele cuida de tudo em nós. Amém? E para guardar essa lição no coração, o que nós vamos ouvir agora? O nosso texto áureo. E hoje nós vamos ver aí, ó, duas crianças lindas, maravilhosas, que acabaram de chegar no Jardim 12. Vamos aí, roda aí o nosso texto áureo de hoje. Eu sou o bom pastor. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João João 14, 14, 15. 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Manda beijo. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, 12, 15. 14 e 15. Tchau! Glórias a Deus, que lindo! Vamos falar todos juntos agora o nosso textuário? O nosso textuário é lindo e ele é muito fácil, né? Então, eu vou contar até 3 e nós vamos falar juntinhos. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 14, 15. Mais uma vez. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 14 e 15. Crianças, vocês já viram uma ovelha assim de pertinho, de verdade? Eu nunca vi, crianças, uma ovelha de pertinho, não. Mas a gente vê muita ovelha em desenho, em foto, em filme, não é verdade? A maioria de nós acho que já vimos ovelhas assim, não é? E como que são as ovelhas? São animais feios? Daqueles que a gente nem quer chegar perto? Não. Ovelhas são animais lindos, fofinhos, dá vontade assim de logo querendo pegar, não é verdade? Só que a ovelha, criança, elas têm um problema muito sério.
elas não conseguem se cuidar sozinhas. Elas não sabem se defender de outros animais que queiram atacá-la, que venha um predador. Não, a ovelha, ela não consegue se cuidar sozinha. Ela sempre depende de alguém para cuidar dela. De quem? Do pastor, não é verdade? E aí, por que esse versículo é tão importante? Quando Jesus fala que ele é o bom pastor, ele conhece as ovelhas dele e elas o conhecem. Porque nós somos como ovelhas de Jesus. Ele é o nosso pastor, assim ele é conosco. Ele sempre está ali para cuidar de nós. Nós somos as suas ovelhas, não é verdade? Ele nos protege, né? E o que é mais importante quando a gente fala que Jesus é o nosso pastor, que ele conhece cada um de nós. Ele não mistura não, tá, crianças? Ele não se confunde. Então, por isso que esse texto ele é tão importante, né? A gente lembra de ovelha e a gente lembra de Jesus porque ele é o nosso pastor. Glórias a Deus. Então, assim, nessa aula de hoje, nós vamos falar de cuidado. Quem que cuida de você? Você já tem condição de cuidar de você tudo sozinho? Tomar seu banho, cortar seu cabelo, lavar seu cabelo, cortar sua unha, fazer sua comida, ir sozinho para a escola? Você já tem condição para isso? Não, eu sei que vocês não têm, né? Vocês são crianças pequenas ainda, 5 e 6 anos. Então, assim, vocês sempre dependem de alguém, né? Para você viver bem, para você viver bem cuidado, né? E quem que faz isso tudo, que cuida de você? A mamãe, o papai, uma tia, uma avó, um responsável por você, né? Só que da mesma forma que aqui na Terra você tem alguém para cuidar de você nessas coisas materiais, nós também temos uma pessoa muito especial que cuida do nosso coração, que é o nosso amado Jesus, não é verdade? Quando a gente está triste, quando a gente está passando por um momento difícil, né, crianças, nós temos que confiar que Jesus é o nosso pastor, que ele vai cuidar de nós, porque tem coisas que às vezes a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso professor não vai resolver. Tem coisas que só Jesus, o nosso pastor maravilhoso, é que pode resolver para a gente, tirar a tristeza do nosso coração, nos trazer alegria, não é verdade? E lá no final da aula, eu vou dizer a vocês ainda uma coisa muito mais importante que só Jesus é capaz de nos oferecer. Amém? Glórias a Deus. Então, agora nós vamos para a hora da nossa história. A nossa lição número 1, né, que a tia falou agora há pouco, que é Jesus, o nosso bom pastor. Essa nossa história está no livro de João, no capítulo 10 e nos versículos 11 a 21. Amém? Aqui, ó, na nossa Bíblia. Vamos sempre relembrar todas as histórias que nós contamos aqui na Escola Bíblica Dominical. São histórias que estão aqui na nossa Bíblia. Histórias diretas do coração de Deus que Ele nos mandou, né, que foi escrita aqui para que nós possamos aprender da palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, crianças, como que é o tema da nossa aula de hoje? Ó, vamos lá? Jesus, o nosso bom pastor. Glórias a Deus. Aqui nós temos uma ovelhinha que está simbolizando, né, a nossa aula de hoje. Já perguntei para vocês se vocês já viram uma ovelhinha alguma vez, pessoalmente, né? Quem já viu pode responder aí no chat. Quem não viu pode colocar, não, tia Messia. Igual você, eu também só vi em desenho, em figura. Nunca vi uma ovelhinha de verdade. Bem, crianças, então, como a tia estava dizendo, o pastor, ele cuida das ovelhas, não é verdade? Um pastor de ovelhas, ele cuida de ovelhas. Mas nós nunca podemos esquecer que nós somos ovelhinha de Jesus. E Ele é o nosso pastor maravilhoso que cuida de nós. Glórias a Deus. Crianças, vocês sabem como que as ovelhinhas vivem? Elas vivem tudo largada por aí. Como que as ovelhinhas vivem, crianças? Me ajuda aí. Elas vivem em rebanho, isso mesmo. E vocês sabem o que é um rebanho?
Fala para mim o que é um rebanho. Quem souber, põe aí no chat. Pode colocar. Rebanho é um grupo de ovelhas que vivem sempre assim, ó, juntinhas. Tem animais que são soltos assim no pasto e fica tudo espalhado, não é verdade? Coloca elas lá de manhã, um monte de vaca, por exemplo, né? E elas pastam ali o dia inteiro. E no final do dia alguém vai lá e busca e tira. Mas as ovelhas não, elas vivem sempre assim, juntinhas em rebanho. E quando Jesus ele falou essa frase, né, que ele é o bom pastor, ele conhece as ovelhas, é porque lá naquele tempo de Jesus, o pastor de ovelhas era uma profissão muito comum e muito importante. Muito importante. Havia muitos rebanhos de ovelha que eram cuidadas por pastores, sabe, crianças? E aí tinha rebanho de ovelhas que não eram cuidados pelos pastores, os próprios donos, não, sabe? Eles contratavam pessoas que eram chamadas de mercenários. Difícil essa palavra, né? Mercenários. Eles eram pagos para cuidar de ovelhas, mas só que tinha um problema. Aqui na nossa história conta que esses mercenários, eles não cuidavam do rebanho como o pastor cuidava. O mercenário, se de repente chegasse um perigo, um leão, um predador, ele, com medo de morrer, era bem capaz dele sair correndo e deixar as ovelhinhas todas ali sozinhas. Mas o pastor não. O pastor ele jamais faria isso. O pastor ele ficava ali para defender as suas ovelhas. O mercenário, ele se importava com dinheiro. Mas o pastor não. Ele sabia que as ovelhinhas são animais muito indefesas, que elas não sabem se cuidar sozinhas, elas nem enxergam muito bem. Vocês sabiam disso, criança? Então, elas tinham que estar sempre ali, em rebanho, todas juntinhas, sendo cuidadas por um pastor. E aquele pastor é que mostrava para elas o caminho onde elas deviam seguir. Elas não saíam tudo disparado em bando, não. Elas são guiadas pelo pastor, né? Ele sempre mostrava o caminho. Por isso, crianças, que Jesus diz que nós somos ovelhinhas dele. Vocês sabiam? Mas por que será que Jesus falou isso? Nós somos parecidos com ovelhinhas? Vocês são parecidos com ovelhinhas? Por que Jesus falou isso? Ele falou isso, crianças, por quê? Porque ele cuida de nós. Nós somos pessoas que somos pecadoras, somos fracos, somos desobedientes, sabe? Então, a gente sempre precisa de um pastor para nos guiar, para nos dizer o que fazer, para que assim nós possamos ser guiados pelo caminho correto. Por isso que Jesus, ele fala aqui no nosso texto áureo, né, que ele é o bom pastor e que ele conhece as suas ovelhas. Então, ele está nos chamando de ovelhinhas. E ele prometeu que ele sempre estaria ali cuidando de nós, nos protegendo de todo o perigo. Por isso, criança, que nós não precisamos ter medo de nada, porque Jesus, ele é o nosso pastor, ele sempre vai nos proteger. E sabia, crianças, que tem uma coisa que acontece lá no rebanho, às vezes o pastor, ele aparecia super triste. Como esse pastorzinho está aqui? Ele está muito triste. Sabe o que aconteceu? Uma ovelhinha se perdeu. Ela se desgarrou do rebanho. E onde que está essa ovelhinha agora? Ela está perdida, ela está triste. O pastor não sabe onde ela está, se ela está em meio de pedras, se ela está caída em meio de espinhos. Ele não sabe o que aconteceu. No momento que ele precisou dar atenção ao rebanho ali, essa ovelhinha, ó, se desviou e saiu. E aí, você sabe o que vai acontecer com esse pastor? Ele vai pegar todo aquele rebanho, ele vai botar no lugar bem guardadinho, bem cuidadinho, e ele vai sair para procurar aquela ovelhinha que está perdida. Ele está triste? Ele está, mas ele vai atrás procurar aquela ovelhinha que se perdeu. E aí, crianças, enquanto ele não encontrar aquela ovelhinha, ele não vai voltar, mas ele sempre encontra a sua ovelha. E aí ele volta, ele traz aquela ovelhinha que estava perdida, e novamente ele junta aquela ovelhinha no rebanho e ali ele fica feliz. Por quê? Era uma única ovelhinha que estava perdida, mas agora ela foi encontrada. E agora
ele vai estar feliz. Agora, vocês acham que o mercenário, aquele lá, que alguém paga só para tomar conta da ovelha, ia fazer isso? Deixar aquelas lá e sair no meio dos espinhos, das pedras, do sol para procurar aquela ovelhinha que estava perdida? Não, crianças. Ele não iria, jamais. Mas o pastor, sim, ele vai. Ele faz isso. Ele nunca vai abrir mão de uma única ovelhinha que estiver perdida. Crianças, quem que cuida assim de nós? Quem é o nosso pastor que cuida de nós desta forma? Que fez de tudo pela nossa vida para cuidar de nós? Jesus. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Crianças, Jesus, ele morreu numa cruz sem merecer. Ele tinha pecado? Não, Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou. Jesus é o único Filho de Deus. Mas Deus mandou ele aqui nessa terra para que ele fosse o nosso bom pastor, para que ele cuidasse de nós. E ele, sabendo que nós herdamos o pecado lá do Éden e que se ele não fizesse uma coisa muito especial por nós, nós todos estaríamos condenados ao inferno, ele veio e morreu por nós. Lembra que eu falei para vocês lá no início que esse nosso bom pastor fez uma coisa tão maravilhosa que ninguém jamais faria por nós? Sim, Jesus, ele morreu na cruz por nós, para que um dia nós pudéssemos estar com ele lá no céu. Todos nós, como aquele grande rebanho, sabe? Como as suas ovelhinhas ali em volta, adorando o nosso pastor. Sabe, crianças, tem ovelhas, né? Tem pessoas que ainda não se chegaram a esse rebanho, que ainda não conheceram Jesus. Mas Jesus, ele morreu para todos nós, para que todos nós possamos vir a ser as suas ovelhas. Então, por isso, crianças, se você conhece alguém que ainda não aceitou Jesus, que ainda não é uma ovelhinha de Jesus, fale de Jesus para essa pessoa, ore para essa pessoa, para que um dia essa pessoa também possa dizer que ela é uma ovelhinha de Jesus e que ela também está no rebanho, sendo cuidado por um pastor, assim como Jesus cuida de nós, cuida das suas ovelhinhas. Amém, crianças? Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por Ele ser esse pastor maravilhoso que deu a sua vida por nós. E agora você pode sempre dizer que você é sim uma ovelhinha de Jesus, que Jesus é o seu pastor. E você pode contar que os pastores, eles jamais abandonam as ovelhas, que eles defendem as ovelhas com toda a força. Assim como Jesus nos defende, assim como Jesus nos ama. Amém? Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos de aprender, ó Pai, que o Senhor é nosso bom pastor, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor morreu numa cruz para nos salvar, ó Pai. Que nós possamos ser ovelhas obedientes, ó Pai. Que nós podemos te amar, amar a Tua palavra, amar a Tua casa. Ó Pai querido, abençoa cada uma dessas crianças. Dê-nos um dia maravilhoso na Tua presença. Um culto maravilhoso nesta noite. Que o Senhor esteja com cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Deus os abençoe.